partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 13 de abril de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Júlio Penariol. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Falaremos de Ronaldo Nazário, escolhido para ser comentarista de futebol da TV Globo. Mas até que ponto não há um conflito de interesses entre a nova atividade do fenômeno e seus negócios? Para promover o debate, conversamos com o jornalista Mauro César Pereira e a pós-doutora em Comunicação Corporativa, Isolda Cremonini. Aqui no Observatório a informação vai além das 4 linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Carlo Napolitano, Tuca Américo, Zeca Marques, Luiz Moraes e eu, Júlio Penariol. E vamos aos destaques de cada integrante, começando com os de Carlo Napolitano. Olá, amigos da mesa, olá, amigos ouvintes. Hoje eu vou falar um pouco sobre a possibilidade da saída do José Maria Marim da presidência do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo 2014 e uma vaia para as transmissões da Fox Sports, em especial dos Jogos da Libertadores da América. Quem também está aqui no estúdio é Tuca Américo. Olá, Tuca, o que você traz hoje? Bem, saudações amigos da mesa, ouvintes. Para a alegria do Zeca Marques, vou falar de vôlei, vou falar de MMA. Zeca Marques, o que você preparou pra gente hoje? Eu vou comentar a aparição do ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, em programas de televisão na última semana e a rodada desta semana da Liga dos Campeões com uma enormidade de erros de arbitragem, coisa para a qual a imprensa brasileira pouco deu importância. Vamos com os destaques do locutor e comentarista Júlio Penariol. Olá a todos, comentar também um pouquinho de Champions League aí e falar sobre essa mania das prefeituras cederem terrenos para os clubes de futebol construírem seus CTs. No Rio de Janeiro agora tivemos mais 2 casos, enfim, acho que dá pano pra manga aí. E você, Luiz, qual sua vaia e seu aplauso? Vou dar uma vaia enorme para o juiz do jogo entre Grêmio e Fluminense na última quarta-feira, o senhor Ricardo Marques Ribeiro, e um aplauso ao time do Palmeiras. E falar no time do Palmeiras é o palmeirense Carlo Napolitano que começa comentando aqui. Lembrando da vitória da última quinta-feira, classificou o Palmeiras para as oitavas de finais da Libertadores da América. A fase é tão ruim, Carlão, que agora o aplauso vai para uma classificação, não vai para título. Sim. Quer dizer, ganhou um jogo, é motivo de aplauso, de júbilo. Você acha, Carlão, que existe uma corintianização do Palmeiras, de ser o sofredor, aquele que sempre sofre agora? Eu fiquei pensando nisso. Eu acho que a reação da torcida na última quinta-feira tinha a ver com esse entusiasmo dos corintianos. Mas foi um belo jogo, mas os meus comentários não serão sobre o Palmeiras hoje. Na verdade, eu queria comentar... Foi uma bela vitória, não um belo jogo. Foi uma vitória, como eu disse o filho do Jomir Betting, me fugiu o nome, o Mauro Betting, que foi uma das maiores vitórias e um dos piores Palmeiras que ele viu na vida. Mas o que eu queria trazer para comentar aqui na mesa era a respeito de uma notícia que saiu na última terça-feira, dia 9, tanto na Folha de São Paulo quanto no portal da UOL, que a FIFA estaria pressionando a organização da Copa do Mundo 2014 para uma saída do José Maria Marim da presidência do Comitê Organizador Local da Copa 2014. Tendo a ver com o envolvimento dele, as notícias de envolvimento dele com o período militar, com os militares na década de 70. E o que chamou a atenção foi a notícia, e eu também desconheci o fato, é que o presidente do Comitê Organizador Local, ele é um representante legal da FIFA aqui no Brasil, então ele é um representante da FIFA também. Então a FIFA está preocupada com a imagem que ela terá no exterior, tendo em vista essas notícias que estão sendo divulgadas a respeito do José Maria Marim. E talvez pelo que deu para entender, talvez já esteja sendo feito aí um plano para uma saída honrosa do José Maria Marim do cargo de presidente do COL,
e já tem até indicação de substituto. Por um acaso, um deles é o Ronaldo, né, o fenômeno, que seria o presidente do COL, o presidente do Brasil, o presidente da Rede Globo, o presidente de tudo, nessa junção de funções que depois, no final do programa, a gente vai comentar. Carlão está enciumado por causa do Ronaldo Fenômeno, hein? E o outro, que talvez seja uma boa indicação, mas duvido que ele resolva assumir a cumbuca nesse momento, é o Leonardo, que é o atual gerente de futebol do Paris Saint-Germain. O Leonardo campeão. Mas esse está sossegado em Paris, frequentando bons cabeleireiros. Também acho que ele não voltará. Chefiando uma equipe que tem o David Beckham. Ele não vai trocar Paris para comandar a Copa do Mundo aqui no Brasil. Uma pergunta, Carlão, para a mesa, enfim. Eu não me lembro de um comitê organizador local tão turbulento nas últimas Copas do Mundo, né? Se efetiva essa substituição, já seria a segunda. E a ideia é essa justamente da FIFA, que da França, na Copa do Mundo da França foi o Michel Platini e na Copa da Alemanha foi o Beckenbauer. Então talvez a ideia da FIFA, e aí talvez até seria um aplauso meu para a FIFA nesse sentido, de colocar um jogador que tenha uma expressão mundial para ser o representante da FIFA. Acho que a preocupação da FIFA... Mas seria uma escolha ou uma ação de marketing a troca do presidente? Não, eu acho que seria uma escolha. Acho que a FIFA está preocupada com a imagem dela no exterior. E a imagem que o Zé Maria Marim tem aqui no Brasil não é uma imagem muito boa. Então talvez possa macular até a imagem da FIFA. Então é uma ação de marketing. Pode ser, mas não é marketing. Eu acho que é reputação mesmo, Tuca. Ou seja, a FIFA tem uma reputação a zelar. A gente já discutiu isso aqui anteriormente. Quando a Copa foi na França em 98, a coordenação geral do evento ficou a cargo do Michel Platini. O maior jogador da história da França, até surgiu o Zinedine Zidane. Hoje podemos até ponderar quem foi melhor, Zidane ou Platini. Zidane foi campeão do mundo, Platini não foi pela sua seleção. Quando a Copa foi na Alemanha em 2006, o presidente da organização local era o Beckenbauer. O maior então, alemão. Estranha-se o fato de que no Brasil, com tantos grandes jogadores, esse papel simbólico não tenha ficado a cargo do Pelé, a cargo do próprio Ronaldo Fenômeno. Veja só que interessante, é o maior artilheiro em Copas do Mundo. Então tem uma relação direta justificando a escolha do Ronaldo. O problema é que o Pelé, por circunstâncias outras, por acertos e negócios que ele tem, talvez ele não pudesse aceitar o cargo. É pela idade, né? Mas acho que a questão maior era acordos de patrocinadores que talvez o impediram de aceitar isso. E o Ronaldo a mesma coisa. Então, por que ficou sempre a cargo do presidente da CBF? Anteriormente era o Ricardo Teixeira, o presidente do COL. Então, acho que está na hora de a gente definir melhor essas coisas, dando legitimidade e representatividade a um jogador que tem um peso, como o Ronaldo, não fazendo nenhuma gracinha com o peso dele. O peso dele, com os quilogramas que ele tem. Massa corpórea. Exatamente. Mas acho que vai ser pensado uma saída honrosa para o Marim, talvez até uma licença de saúde e tal, e a colocação de um substituto no lugar dele. O problema é que o substituto imediato dele hoje seria o Marco Paulo Del Nero, presidente da Federação Paulista. E aí eu não consigo imaginar como é que esse caldeirão vai ter uma troca substancial, né? Porque o Marco Paulo Del Nero está com sérios problemas na justiça também, por outras questões que não as mesmas, não todas as mesmas que envolvem o Marim. A princípio, o Marco Paulo Del Nero não tem tanto envolvimento com a ditadura militar no Brasil como o Marim, até pela diferença de idade que eles têm. Mas o Marco Polo, você sabe, também tem problemas jurídicos aí, com desvio de verbas e outras questões. Vamos aguardar. E a minha vaia de hoje é para as transmissões do canal Fox Sport, em especial os jogos da Libertadores, que eu tenho acompanhado, em especial o meu Palmeiras. O que me deixou um pouco indignado na transmissão foi o fato do narrador do jogo Palmeiras-Libertad trocar nome de jogadores. E me chamou muito a atenção a troca do nome de um dos jogadores, que é o Souza. Talvez os palmeirenses reconheçam. Ele é um jogador ruivo e acredito que ele até pinte o cabelo de vermelho. E ele chegou a trocar o nome do jogador durante a narração e se confundiu, se eu não me engano, com o Marcelo Oliveira, que é o lateral esquerdo, volante, terceiro zagueiro no time do Gilson Kleina. É um jogador polivalente, esse Marcelo Oliveira. E ele trocou e na hora o meu filho, que tem 10 anos, falou: pai, ele errou. Não é? Então eu não sei se o narrador não se preparou para o jogo, estava desinformado e ele falava do Souza o tempo todo. Então acho que o narrador, um profissional de esporte, tem que se preparar um pouco mais
para suas atividades. Eu acredito, Carlão, a gente discutiu algumas vezes isso aqui. A gente tem uma demanda muito grande por profissionais do jornalismo esportivo e basta você acessar os canais de TV por assinatura, tem uma enormidade de canais com transmissões ao vivo o tempo todo, e quando você acompanha as transmissões, a qualidade realmente deixa a desejar. E não precisa nem ir lá para os jogos de outros países, segunda divisão. Basta você olhar a divisão principal e ver que a qualidade dos narradores não é lá essas coisas. Quando a Fox chegou ao Brasil, né, 2 anos atrás, a gente até comentou isso. Imaginava-se que ela viria com uma proposta diferente de abordagem do fato esportivo, mas ela veio trazendo o que de pior havia no jornalismo esportivo, né, o que se traduz, por exemplo, numa postura como essa, de tantos erros na transmissão. A Fox Sports contratou jornalistas, na linguagem do futebol a gente chama de refúgio. Né? Aqueles que estavam encostados ou demitidos em outras emissoras foram para a Fox Sports, que não inovou na linguagem televisiva e transmissão esportiva, muito menos na abordagem jornalística do fato. Sim, e o que me irritou nesse sentido, Zeca, foi durante a transmissão o narrador ficar fazendo projeções de quem o Palmeiras eventualmente enfrentaria nas oitavas. Então ele cogitou que ele enfrentaria o Corinthians, enfrentaria o Grêmio, enfrentaria o Fluminense. Quer dizer, as hipóteses eram inúmeras, não é? E sendo que tem mais uma rodada. Então não era uma informação jornalística, era uma desinformação. Talvez ele não tinha conteúdo para falar sobre o jogo, não tinha informações sobre o jogo e ficava falando informações sobre pseudos estatísticas, sei lá. O UOL lançou também uma página em que há as projeções de confrontos para as oitavas de final. Hoje, o confronto principal simplesmente envolveria o Corinthians e o Grêmio, do nosso amigo Luiz Moraes. Então, acho que é um confronto sensacional, opondo Tite e Luxemburgo por uma vaga nas quartas de final. Mas tem mais um jogo, ninguém vai saber se o Grêmio vai ganhar, se vai perder, se vai empatar. É interessante um simulador na internet que você vai acompanhar. Agora, ficar o jogo inteiro numa narração de jogo, falando essas estatísticas, é uma situação diferente. Eu acredito que ele poderia jogar esse dado uma vez, e talvez pouco antes do final do jogo, faltando 10 minutos para criar uma expectativa. Agora, acompanha o jogo, ele falou isso várias vezes durante a transmissão. Então, nota-se aí uma falta de assunto, uma falta de repertório. É que muito do jornalismo esportivo é viver de prognósticos. Os jornalistas adoram fazer prognósticos. Hoje, por exemplo, de manhã, gravamos numa sexta-feira esse programa, né, no dia 12 de abril. Hoje de manhã eu vi o sorteio das semifinais da Liga dos Campeões da Liga Europa. E na ESPN Brasil, veja, uma emissora que até aborda o esporte de maneira diferenciada, a pergunta que se fazia para o comentarista do programa da hora do almoço é: qual que é o seu prognóstico para quem vai fazer a decisão? Do sorteio? Não, depois que se definiram os confrontos, a pergunta que se fez ao comentarista da ESPN Brasil é: qual que é o seu prognóstico para a final? Quem que você acha que vai ganhar? Não, ainda bem, porque se fosse o sorteio, eu ia pedir a projeção do cara para uma Mega Sena, por exemplo. Ele ia sortear meia dúzia de bolinha. Então vamos lembrar que os prognósticos não. Os jogos das semifinais da Liga dos Campeões. Primeiro jogo opõe Bayern de Munique e Barcelona. Primeiro jogo em Munique, segundo em Barcelona. E no outro confronto, Borussia Dortmund e Real Madrid. Primeiro jogo em Dortmund, segundo em Madrid. A pergunta para o comentarista é: quem que você acha que faz a final da Liga dos Campeões? O que ele disser tem a mesma validade do que qualquer um de nós aqui dissermos também. Quer dizer, não tem validade científica nenhuma aí. Não é uma opinião balizada. Jogar moedinha. São 4 equipes. Cada uma tem 50% de chance de ir ao final. Então qualquer prognóstico é válido. O único embasamento que dá para tomar é no confronto Borussia e Real Madrid, que se enfrentaram na fase de grupos. Mas mesmo assim, uma situação totalmente diferente. Por exemplo, antes de nós começarmos a gravação, Luiz Moraes disse que estava torcendo para os 2 alemães. Porque quem torce para o Grêmio admira o futebol germânico, isso é natural. Eu, por exemplo, vou torcer para os 2 espanhóis, porque acho que é a final do século. A gente tá em 2013, vai ser a final do século. Zeca, antes de vir para a gravação do programa, eu estava assistindo o Globo Esporte e foi perguntado para o Caio Ribeiro, comentarista da Rede Globo, quais seriam as chances do Palmeiras de ser campeão da Libertadores. Agora? A chance do Palmeiras é a mesma dos outros 15 que passarão. São 16 times, os 16 times têm a mesma chance. Talvez a probabilidade do Palmeiras ser campeão é menor do que a do Corinthians, do Fluminense, do Grêmio. Mas as chances são iguais. Vou fazer uma provocação. Para mim, o Palmeiras não tem chance nenhuma. Agora eu fiquei assustado com o prognóstico otimista do Zeca, viu? Qual? No final do século. Esse sim é um grande prognóstico. Não, porque todo ano existe uma luta do século e uma final do século. Mas em 2013, a final do século já passar a regra do século. A final do século 2013 será Real e Barcelona. O Pelé foi eleito o atleta do século em 1980.
Faltavam 20 anos para anos. acabar o século. E depois dele surgiu o Michael Jordan. Bom, agora são os comentários de Tuca Américo. Vamos lá, então. Uma nota triste, né? Exatamente uma semana, um lutador de MMA numa liga secundária americana morreu logo após um nocaute técnico, né? O nome dele é Pablo Elochuru. Gostaram que ele é nigeriano, mas o primeiro nome é latino, né? Mas ele morreu após um nocaute técnico. O corpo foi submetido a uma autópsia e a causa da morte ainda é desconhecida. Mas é importante a gente notar que é a mesma questão que a gente discutiu aqui algum tempo atrás, dessas lutas de MMA que acontecem, por exemplo, na periferia das capitais do Brasil, onde acontecem lutas sem o acompanhamento completo do atleta, sem uma estrutura ou uma infraestrutura de atendimento médico adequada. Então fica aqui um alerta, porque isso vem acontecendo, então essa notícia é importante em relação a isso, né? A gente viu, por exemplo, que já aconteceu com atletas de futebol que sofreram acidentes vasculares em campo e que isso acabou até mudando o comportamento do atendimento médico nos eventos esportivos. Então é uma notícia triste, e pensar que é um lutador de uma certa idade também, com 35 anos, né? Que deveria ter acompanhamento médico um pouco mais cuidadoso, zeloso. Então essa é uma notícia triste e uma vaia. Tá, ok? Então só para vocês terem uma ideia, essa liga, né, que chama Unleash the Beast, ela não cobra exames médicos dos lutadores que participam de suas lutas. Então isso acho uma coisa que tem que ser investigada, embora esteja longe, mas de certa forma está próxima nas nossas capitais. Esse submundo de lutas, Tuca, não só do MMA, mas do boxe, é uma coisa extremamente complicada, gravíssima. Não há acompanhamento médico. É um modo de vida meio absurdo, É um né? modo de vida para esses lutadores que ganham alguns trocadinhos para poder fazer essas lutas. Para se matarem mesmo. E infelizmente é uma realidade social que acontece não só no Brasil, mas em outros países, mas é muito complicado. Eu acho que precisava ter um cuidado. Em cidades como São Paulo ocorrem lutas clandestinas na madrugada entre lutadores de academia, sem qualquer cuidado médico, qualquer exame pedido, enfim, é um problema que realmente está próximo da gente. E que não é relatado com frequência na mídia. Bem, fechado o ciclo MMA, agora vamos falar de vôlei, né? O vôlei que vai ter a sua final da Liga Masculina no próximo domingo, amanhã às 10 da manhã, entre o RJX e o Sada Cruzeiro. E uma notícia interessante, né, que todos os ingressos foram vendidos em menos de 2 horas, que eu acho que é uma coisa que mostra que tem um público forte, o vôlei, mas que além disso vai ter um duelo interessante aí para colocar um pouco de dúvida, não na cabeça do Bernardinho, que ele já está decidido, mas na cabeça da torcida brasileira, que é um duelo entre os levantadores Bruno e William. O William que esteve aqui com a gente já há algum tempo atrás. E é um grande levantador também, mais experiente, mas a gente aposta com certeza que o levantador do Brasil é o Bruninho. Esse jogo vai ter também câmera eletrônica, aqueles recursos utilizados na outra final. Foi noticiado há algumas semanas atrás que esse recurso seria utilizado nas 2 finais, tanto do masculino quanto do feminino, que já ocorreu. Você não vai falar da final feminina, Tuca Américo? Não, eu achei que foi uma final meio previsível, apesar de ter sido um jogo interessante, né? Mas uma virada histórica. Não, claro, foi uma virada histórica. Foi um jogo muito bom e eu não espero coisa muito diferente no masculino também. Porque, queira ou não queira, você está jogando com uma torcida, ginásio lotado. Agora... E tem uma jogadora que é da região aqui, né? De Agudos. Uma das campeãs do time do Rio de Janeiro, se não me engano, Bruna. Ela joga no time, ela era de Agudos aqui e foi campeã. Teve uma reportagem pela Tem Esportes essa semana mostrando a casa dela, o ginásio dela treinou. Eu desconhecia isso, Carol. Sim. Agora, eu acho que o jogo aconteceu em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, e quem assistiu pela televisão percebeu que havia uma divisão nas arquibancadas e a torcida do Rio de Janeiro ocupava cerca de 40%, 45% dos espaços. O que é incomum nessas finais, porque normalmente o time da casa acaba lotando o espaço. Sim. E acho que como opunha um time importantíssimo da Liga Feminina como é o Rio de Janeiro, fizeram um acerto de venda de ingressos do Camérico. E aí o estádio estava naquela configuração que me desagrada profundamente. Um lado todo vestido de azul, porque o patrocinador cedeu as camisetas na entrada do ginásio, e o outro lado todo de laranja, que é a cor do time de Osasco, cedidas as camisas pelo patrocinador do time. Então eu acho que isso tira um pouco a espontaneidade do comportamento do torcedor. Acaba virando realmente uma ação de marketing. É uma torcida também. Quase de aluguel, porque é uma ação de marketing dos patrocinadores, quer dizer...
Então é estranho, fica bonito, você vê aquele mar laranja e mar azul, mas mostra uma coisa assim muito postiça, né? Muito fake. Acaba sendo uma ação de marketing mesmo. E né? só para pontuar desse jogo, em relação aos recursos eletrônicos, na primeira vez que um atleta pediu para utilizar isso, mostrou que a arbitragem tinha errado. Então, mostrou que realmente é um recurso que pode ser eficiente em jogos importantes, né? A gente não sabe se vai ser implementado no campeonato inteiro, mas... Acaba também, Júlio, criando uma atenção maior do juiz em não errar. Porque ele sabe que está sendo vigiado, né? Então, mesmo que seja inconscientemente, ele vai ter um critério maior, ou vai chamar para si a responsabilidade, ou vai confiar mais nos árbitros auxiliares. Então, acho que isso acaba tendo um efeito nesse sentido. Continuando o tema vôlei, né? Eu falei aqui algum tempo atrás que no blog do Bruno Volo, que ele tinha alertado sobre o uso de analgésicos por parte dos jogadores, né? Que muitos jogadores usam o Voltaren 75mg para poder jogar, para que a dor não atrapalhe tanto o desempenho durante o jogo. E que esse tipo de comportamento não é nem considerado doping para a Agência Mundial Antidoping. Embora tenha um resultado devastador, né? Porque um dos indicadores que nada vai bem é a dor. Se você está sentindo dor, você não deveria jogar, porque só vai piorar a sua situação. Mas por que eu falo isso? Porque, na verdade, nessa matéria lá de 6 meses atrás, era citado o nome do Murilo, que usava o medicamento para suportar as dores no ombro. E a semana a notícia em relação ao Murilo é que ele vai ficar 6 meses afastado para poder fazer uma cirurgia no ombro. E o Murilo, eu acho que é um dos poucos jogadores que tinham o potencial para fazer a transição na seleção. Os veteranos que podem fazer o processo de transição. E ele está fora por insistência do clube e da seleção. Então tem um erro de estratégia monstruoso e quem acaba pagando o preço maior é o próprio atleta. Então o Murilo está fora da seleção esse ano. E que eu acho que esse ano é um ano fundamental para se pensar uma transição no vôlei, tanto masculino quanto feminino. Nesse mesmo capítulo vôlei, essa semana o Bernardinho, enfim, realizou uma entrevista, deu uma entrevista à Rádio Bradesco FM do Rio, e ele abordou as diferenças em relação ao jogador Lorena, né? Dizendo que todo mundo pediu Lorena na seleção e agora não pede mais. Será que eu estava errado? Ele ironizou, né? Mas o Lorena foi um jogador importante, que foi convocado apenas uma vez, e ele acabou no nosso vocabulário mais comum, né? Acabou enchendo o saco da situação e deu uma declaração dizendo que nunca tive oportunidade na seleção brasileira. Minha grande angústia sobre o Bernardinho é sempre ele me julgar sem me conhecer. Para mim ele é a mesma coisa que em nada. Comigo ele não foi muito honesto. Então eu acho que essa questão, na verdade eu acho que o Bernardinho ele pecou por fazer aquilo que o Mano não fez no futebol, de testar vários jogadores, de ficar com um time muito fechado. Eu acho que você tem que ter uma base, mas você tem que pôr pelo menos uns 3, 4 jogadores que tem a possibilidade de ficar rodando, até para criar uma expectativa de quem está fora, de que é possível chegar nesse grupo. Para não acontecer com o Lorena, o cara não suporta mais a situação e fala, então, já que é assim, eu tô fora, eu não penso mais em seleção. Mas é engraçado, né? O jogador deixa de ser convocado, aí entra em atrito com o técnico abertamente. Aconteceu com o Zé Roberto Guimarães e a atleta, me foge o nome. A Mari, que foi cortada às vésperas da Olimpíada de Londres. Né? E aí fica essa lavagem de roupa... Em público, na mídia, que não é interessante para ninguém. E os técnicos acabam usando essa discussão e usando a mídia para justificar. Tá vendo como eu tinha razão? Por isso que eu não convoquei. Exatamente. E não é uma situação muito interessante. Mas eu acho que tinha que ter uma reserva de convocados para que tivesse esse giro. Né? Vamos colocar, nem que seja aquele jovem, aquele 16, 17 anos que tem um potencial enorme para treinar junto com a seleção, para se sentir à vontade, para não criar um estranhamento e devagarzinho fazer essa transição. E o Bernardinho também, ele havia prometido ano passado que ia, logo depois dos Jogos Olímpicos, né, se eu não me engano, que ia escolher entre continuar na seleção ou continuar num grande time. E ele também notificou essa semana à mídia que ele vai continuar tocando os dois projetos ao mesmo tempo. Então, fica claro que a questão financeira pesa muito no final. Por enquanto é isso. E a bola agora está com Zeca Marques. Desculpa, Zeca, fui alertado pelo meu amigo, vou interromper a intervenção do Zeca. É vôlei de novo? Não é vôlei. Bem, não. Você já esgotou a cota do vôlei pro resto do mês, né? Você me permite. Não, estava aqui, fui alertado pelo meu amigo Carlão,
Tem um aplauso enorme aqui, o aplauso tem endereço certo, é o Marcos Aurélio Alves de Assis, nosso ouvinte que mandou um e-mail aqui pra gente, né, e diz que está muito contente porque o programa é uma excelente transmissão esportiva com comentários realmente inteligentes e ímpares em relação ao nosso futebol. E no final lá ele quer dar um aplauso ao Atlético de Minas, que será campeão da Libertadores, e muitas vaias para o tricolor do qual ele é torcedor. Então, Marcos Aurélio Alves de Assis, Marcão, um abraço, saudações, obrigado pela audiência. Agora sem Zeca Marques, sem interrupções. Comentários ímpares porque somos plurais. Fique registrado. Bom, como eu havia prometido, fazer um destaque à participação do ministro Aldo Rebelo, que esteve na última segunda-feira no Roda Viva da TV Cultura, que tem transmissão nacional, via as TVs educativas. Mas no domingo à noite ele já havia participado do programa Mesa Redonda, que é exibido na TV Gazeta de São Paulo. TV Gazeta que tem um alcance pequeno no interior, são poucas pessoas que conseguem acessar a TV Gazeta, quase sempre por antena parabólica. Mas é um programa histórico em São Paulo, onde o Roberto Avalone, o palmeirense tradicionalíssimo, fez história na televisão brasileira, ele que é oriundo do meio impresso, né? Mas enfim, o Aldo Rebelo esteve presente nas duas oportunidades, respondendo praticamente as mesmas perguntas, respondendo com as mesmas palavras e fazendo as mesmas considerações, mas ele portava uma jaqueta amarelo canário, com o símbolo do Brasil, mas com o emblema da Nike, de uma maneira assim bastante assintosa, eu diria. Então a minha pergunta Será que ele ganhou do Ronaldo essa jaqueta? E ele já tinha utilizado essa mesma jaqueta na inauguração da Fonte Nova, na semana retrasada, quando a presidente Dilma deu o pontapé inicial. Aqui no Brasil nós estamos inaugurando estádios para que os jogos se realizem semanas ou dias depois, né? Foi o caso da Fonte Nova. Eu nunca vi inauguração de estádio em que dá um pontapé e o jogo vai acontecer 4 ou 5 dias depois. No Castelão foi até pior. Inaugurou-se o Castelão com o show do Fagner e teve jogo mais de um mês depois. Mais coisas do Brasil. O problema é o seguinte, o ministro de Estado, para mim não cabe ele aparecer em público numa emissão ao vivo, nos dois casos, com uma jaqueta que tem um emblema de um patrocinador de maneira tão assintosa, tão presente, e com um figurino que não combina, inclusive, com o resto da indumentária que ele usava. Então, por que será que ele usa uma jaqueta da Nike? Ele tem patrocínio da Nike? Ou, como ele é do Ministério dos Esportes, que tem uma atuação muito grande com a organização da Copa, é uma maneira de afrontar a FIFA, já que a FIFA tem como principal patrocinador a Adidas, que é uma empresa de material esportivo concorrente mundialmente? É uma situação complicada, né? E a liturgia do cargo recomendaria use um terno e gravata. É justamente isso que eu ia comentar. Vamos voltar um pouco no tempo. Quando o ministro da Cultura era o nosso grande artista Gilberto Gil, que é conhecido pelos figurinos extravagantes, ele sempre que estava representando o cargo de ministro da Cultura, estava vestido formalmente. Sim. Não, eu nem diria um paletó e gravata, até porque normalmente militantes do Partido Comunista são avessos a essas formalidades, né? E o Aldo Rebelo é do Partido Comunista do Brasil. Mas eu acho que uma jaqueta simples, a minha única observação não é nem com a roupa que ele usa, é com a marca do patrocinador que estava ali gritante nos olhos do telespectador. Então, para mim, não casa com uma atividade republicana, um ministro de Estado. E estou falando da Nike, poderia ser qualquer outra marca, poderia ser a Olímpicos, que é a marca oficial do Comitê Olímpico Brasileiro. Que é uma marca brasileira, inclusive. Exatamente. E a outra questão é que nesse programa no Roda Viva, ele se indispôs, inclusive com o Mauro César Pereira, que vai aparecer daqui a pouco, que foi entrevistado para uma matéria sobre o Ronaldo na TV Globo. Houve um diálogo bastante engraçado, porque o Aldo dizia que o Mauro era alguém que não gostava do Brasil, porque tem jornalista aqui que inclusive torce para times argentinos. E o Mauro vestiu a carapuça e disse, sou eu, torço pro Racing. O que não é verdade. O Mauro torce para um time do Rio de Janeiro. E aí ficou uma discussão, mas o Palmeiras já ganhou de 7-0 do Racing no Parque Antártica. E o Mauro, mas qual a relevância disso, ministro? Na nossa conversa aqui, relevância nenhuma. Aldo Rebelo mostrou-se um político extremamente inteligente, com um poder retórico fantástico, e evasivo naquelas questões pontuais. A gente pode até concordar com alguns pontos de vista que ele defendeu com a organização da Copa e da Olimpíada, mas não dá para a gente verificar também o quanto ele foi evasivo e o quanto que ele deixou de responder e colocar o dedo na ferida, coisa que ele faria se estivesse, por exemplo, na oposição. Sim. Coisa que ele, inclusive, só ganhou esse cargo, ele explicou isso, porque ele chefiou, ele liderou a CPI da Nike,
na época em que o Fernando Henrique era presidente do Brasil, a primeira CPI da Nike que expôs aí no Congresso os males do futebol brasileiro. Diga, Tuca. Não, a mesma Nike que veste a jaqueta hoje. Exatamente. Patrocinado. A grande ironia. E a outra questão que eu queria discutir aqui é que na última terça-feira houve rodada da Liga dos Campeões com 2 jogos extremamente interessantes. E um dos jogos que foi Borussia Dortmund e Málaga é um jogo que faz com que eu cada vez mais ame o futebol da maneira como eu amo, porque o futebol talvez seja uma das poucas atividades humanas que nos permite, para quem gosta, obviamente, que nos permite sensações tão extremas, né, que envolvem a subjetividade da mente humana, etc. Mas, enfim, jogavam Borussia Dortmund e Málaga na Alemanha, o Málaga vencia por 2-1, faltando pouco mais de 8 minutos para acabar o jogo. O Borussia precisava fazer 2 gols para vencer por 3-2 e ir para a semifinal, né? O Borussia faz o empate aos 45, 46 minutos. Num jogo tradicional, não haveria nem poder de reação. Mas no minuto seguinte sai o gol do Borussia aos 47, 48 e o Borussia consegue a vaga. A questão, além do fantástico, né, desse jogo, o Armando Nogueira diria que o futebol foi inventado por Deus e administrado pelo diabo. É um pouco esse caso. A questão é que um gol do Málaga foi em completo impedimento, um impedimento fácil de ser marcado, e o terceiro gol do Borussia foi também um lance em que houve 2 impedimentos, o primeiro muito fácil de ser marcado. Escandaloso, né? Escandaloso. O jogador brasileiro que completa para o gol, ele foi pouco inteligente, aliás, porque no segundo lance, se ele não tocasse na bola, a bola entraria e não haveria impedimento no segundo lance, o auxiliar poderia ter marcado. E no outro jogo, que também foi um jogo escaldante, né? Galatasaray e Real Madrid. Real Madrid faz um gol logo no começo do jogo em impedimento. O Galatasaray consegue fazer 3-1 e se fizesse mais 2 gols teria uma virada fantástica também para a história do futebol. Mas o Cristiano Ronaldo, que já havia feito esse primeiro gol impedido, fez um segundo e sentenciou a classificação. A questão é a seguinte: por que a imprensa brasileira, que é tão crítica com a arbitragem, como nós vamos ver Luiz Moraes criticando um jogo do time dele, Grêmio Fluminense, a imprensa brasileira, que é tão inclemente com os árbitros brasileiros, não faz a mesma coisa quando há 3 lances escandalosos e fáceis de serem marcados, lances que influenciaram na classificação desses 2 times. Pode ser que o Real Madrid ganhasse a sua vaga, mas esse gol no começo do jogo praticamente sentenciou o resultado, né? E o jogo de Dortmund, obviamente a arbitragem teve influência, tanto validando o gol do Málaga como validando o gol do Borussia. E a nossa imprensa simplesmente registra gol. E isso apareceu inclusive no Jornal Nacional, porque a Globo transmitiu não os jogos de terça, mas o jogo de quarta entre Barcelona e Paris Saint-Germain. E a nota na Globo foi simplesmente, com o erro da arbitragem, o Borussia avança para a fase seguinte. É curioso, Zeca, que erros de arbitragem ocorrem aos montes na Europa e às vezes é um acontecimento muito importante, como a final do Mundial de 2010, entre Espanha e Holanda na Copa do Mundo, que o gol da Espanha na prorrogação sai depois de um erro do Howard Webb, que ele dá um tiro de meta inimaginável para a Espanha. Depois que o Sneijder cobra a falta, a bola bate claramente na barreira, vai para fora e ele dá o tiro de meta. Os jogadores da Holanda começam a protestar e nisso sai o gol da Espanha. O próprio Mauro César Pereira, que a gente vai ouvir daqui a pouco, é muito crítico com a arbitragem brasileira, inventou até o bordão, né, do pênalti à brasileira, que há pênaltis que só se marcam no Brasil, não se marcam lá fora. Lá fora há erros mais gritantes e ele, por exemplo, não destaca isso, não é? Os maiores erros de arbitragem em mundiais de futebol não tem nenhum brasileiro. Ô Zeca, me ocorreu depois desse jogo, que se eu não estiver equivocado, o Málaga é o segundo time a receber investimentos estrangeiros. O primeiro é o Paris Saint-Germain e o segundo é o Málaga, se eu não me engano, de um investidor do Catar. Eu fico imaginando como que o investidor encara esse investimento, ou seja, ele teve um prejuízo financeiro tremendo, né, por um erro de um árbitro. E aí eu fiquei pensando, seria a pergunta para você, será que não está na hora de ter recursos eletrônicos também no futebol para esses casos excepcionais? Eu sou muito cético com relação a recursos eletrônicos, eu acho que eles atrapalham em vez de ajudar. Agora, há lances, Carlão, há lances que a arbitragem tem toda a condição de julgar e não precisa de recurso eletrônico. Precisa talvez fazer mais exames oftalmológicos, mais preparo psicológico, preparo físico. A nossa produção diz aqui, eu vou até checar essa informação, que a Olímpicos não fornece mais material para o Comitê Olímpico Brasileiro. Dizem que é a Nike, é isso, Tuca Américo? É isso ou não? Não, eu não sei se é, mas eu estou vendo aqui que foi postado na internet, Zé, uma foto muito curiosa.
que tem o ministro Aldo Rebelo, com a jaqueta da Nike citada, né? Um fundo vermelho, tá escrito PCdoB, Partido Consumista do Brasil, e o símbolo do comunismo, em vez de ser a foice e o martelo, é um logotipo da Nike com o martelo. Foi justamente essa a jaqueta que ele usou nos 2 programas que eu já citei. Bom, vamos seguindo agora o Observatório do Esporte com o Júlio Penariol. Olá a todos. Primeiro, para emendar esse assunto Liga dos Campeões, que o Zeca levantou a bola aí, eu fiz um rápido levantamento das últimas 4 semifinais da Liga, e nessas 4 semifinais apareceram 7 vezes times da Espanha, na verdade Real Madrid e Barcelona, e 5 vezes times da Alemanha. Depois são 2 times da Inglaterra, um da Itália e um da França. Parece que é a 6ª vez consecutiva do Barcelona, Isso, não é? a 6ª vez consecutiva do Barcelona. O Real Madrid também chegou em últimas 3 das 4, enfim. Na verdade, o que dá para fazer um paralelo é que Espanha e Alemanha hoje são as 2 seleções que ocupam os 2 primeiros lugares do ranking da FIFA. Então acho que, apesar do ranking ser contestável em alguns pontos, né? Por exemplo, o Brasil está lá em 19º, sua pior colocação em toda a história, por, na verdade, não disputar eliminatórias e os jogos que ele faz como amistosos contarem com uma pontuação menor do que esses jogos eliminatórios. Mas esse ranking, na verdade, ele reflete um pouco a realidade do futebol mundial. Se nós pegarmos que a Liga dos Campeões, que é o torneio de clubes mais importante de todo mundo, e nós vemos aí uma supremacia de Espanha e Alemanha, eu acho que o ranking reflete bem isso e não tem muito que se contestar, na verdade. Alguma coisinha ou outra, mas mostra que essas 2 seleções hoje, por terem clubes fortes em seu país, por terem ligas fortes, reflete na seleção. E a gente vê que é o caso contrário do Brasil, onde a maioria dos jogadores hoje atuam fora daqui. Então nós não temos campeonatos tão fortes, apesar de alguns questionarem essa questão, falarem que os campeonatos brasileiros estão ficando cada vez mais fortes, com jogadores voltando do exterior, mas eu acho que a nata do futebol brasileiro ainda está fora do país e isso se reflete na nossa seleção. Outro assunto que eu queria lançar para a gente conversar um pouco, debater, é um assunto, na verdade, polêmico, já deve ter sido discutido outras vezes, mas é que aconteceu de novo essa semana. No Rio de Janeiro, a prefeitura oficializou a cessão de 2 terrenos para Botafogo e Vasco da Gama construírem seus centros de treinamento. São 2 terrenos de mais ou menos 60 mil metros quadrados, localizados na zona oeste da cidade, em Vargem Grande. E os times, né, como contrapartida, terão, na verdade, arcar com as obras, mas eles poderão usufruir do espaço por 50 anos, prorrogáveis por mais 50 anos. E eu, na verdade, não vejo muita diferença nessa prática, que eu acho absurda, na verdade, de ceder terrenos para clubes. Não vejo diferença na prática de o poder público investir dinheiro em estádios particulares. Eu acho que é possível se fazer um paralelo entre, acho que são 2 práticas que não competem ao poder público ajudar dessa maneira. Júlio, talvez o pior aí seja que na onda no rabo do cometa venha também isenções fiscais, ou seja, com isenção de IPTU, de ISS, de prestação de serviço ou coisa parecida. Acho que esse é o grande problema também. Os clubes têm uma contrapartida que é fornecer atendimento social para comunidades e treinamento de jovens. O problema é que isso não é aferido, não é fiscalizado. Isso acontece em São Paulo. Onde estão hoje o centro de treinamento do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, da Portuguesa, são terrenos da prefeitura cedidos a título de empréstimo, desde que haja contrapartidas. O problema é que essas contrapartidas não existem. O poder público simplesmente cede e não cobra, e os clubes, como não tem cobrança, não fazem nada. Você lembrou dos casos de São Paulo, Zé, que realmente nessa semana, também na sexta-feira, né, hoje, dia da gravação do programa, saiu uma matéria no portal UOL, que o São Paulo foi já avisado que ele vai ter que devolver o terreno dele em 2022, que é quando vence o prazo do CT dele. E o clube ficou assim, abismado com a situação, acha que tem que se prorrogar de novo esse prazo, porque ele compara que Palmeiras e Corinthians hoje usufruem espaços com data até 2078. Quer dizer, o São Paulo que vai ter que devolver aí por 50 anos antes que os seus rivais está chiando. Quer dizer, é o que você falou, é uma prática que já ocorre, né, em todos os estados e é muito questionável. Resta saber se a Prefeitura de São Paulo, com as suas contas em dia, vai ter dinheiro suficiente para administrar e arcar com os custos da manutenção do CT de São Paulo. Eu acho que não. A Prefeitura de São Paulo é muito quebrada, falida e não vai ter dinheiro para isso. E você, Luiz, o que você trouxe para a gente? Eu trago uma sonora vaia ao juiz Ricardo Marques Ribeiro, que apitou o jogo da última quarta-feira entre Grêmio e Fluminense na Arena do Grêmio, jogo válido pela primeira fase da Libertadores, pela fase de grupos.
Eu, como gremista, digo, o Fluminense merecia vencer. Merecia mesmo. Não querendo estar na questão técnica ou tática, o Fluminense foi melhor, mas o gol anulado do Rainer foi um impedimento muito fácil de não ser marcado, digamos assim. Era um lance fácil de... Isso mostra a sua imparcialidade de jornalista. Obrigado. Porque tinha a linha, né, da grande área, deixando bem claro que o Rainer estava na mesma linha dos zagueiros do Grêmio, e o gol que poderia aí ter já classificado o Fluminense para as oitavas de final. A outra crítica que eu faço ao árbitro também é a expulsão do Cris no primeiro tempo. A expulsão foi justa, mas seguindo o critério de arbitragem, e aí eu peço licença ao Zeca Marques para comentar um pouco sobre isso da arbitragem, mas é um árbitro que ficou falando acabou para todas as faltas e de repente começa a distribuir distribuiu 2 cartões amarelos, na verdade, antes, um para o André Santos e um para o Gum, em lances que não eram faltas tão fortes como outras que ele deixou passar. E um lance do Cris, que foi muito mais um lance de malandragem do Rafael Sobis, e o Cris caiu na infantilidade. Merecia a expulsão, mas não pelo jeito que o árbitro estava pitando até então, aquele primeiro tempo. No segundo tempo, não à toa, teve um lance parecido do Rainer, que ele chegou forte no Kleber, e ele já tinha um cartão amarelo, o juiz deixou passar. Então, ele desequilibrou um pouco ao mesmo tempo nessa questão dos cartões. Mas isso não tira Isso não tira a ruindade que foi o jogo, né? A ruindade que foi o jogo, nem o mérito que eu digo do Fluminense vencer, e sim, o Zeca havia falado, né, um pouco antes da gravação do programa, que esse juiz ele é tipo um para-raio, né? Onde ele tá apitando, tá acontecendo problema. Mas é da postura do juiz. Você vê um juiz com 20 minutos do primeiro tempo, marca uma falta, 8 jogadores, 4 de cada time, já vem cercando eles, vai dar problema o jogo inteiro. E foi assim esse jogo. Não, o jogo ficou travado, com muitas faltas bobas, os dois times nervosos. O Fluminense, mesmo jogando melhor, não atacava no primeiro tempo, não conseguia armar jogadas. E o Grêmio perdido, o time do Luxemburgo, aliás, é até curioso, quando tá vencendo, joga perfeito no jogo no Rio, jogando um futebol de primeira ali, marcando bem, saindo bem pros contra-ataques. Mas quando tá nervoso, acontece alguma coisa de errado, é um time totalmente desestabilizado, tomou um gol, os jogadores começam a sentir, e o técnico parece que passa isso, porque não é possível que os 11 jogadores fiquem com a perna pesada no momento que acontece um gol. Problema de projeto. Problema do projeto do Pofechô. E eu vou dar um aplauso ao Palmeiras, não pela classificação do Palmeiras, e sim pela garra que o time está demonstrando em campo, que é uma garra incomum. Não à toa a torcida já está junto com o time, um time que 2 semanas atrás tinha tomado 6-2 no Mirassol, e a torcida já estava com vergonha ali, mas agora eles estão juntos, porque sentem que na Libertadores o time está comprometido, e comprometido de verdade, não é apenas ali, não é porque tá poupando jogadores em outros campeonatos, não, tá entrando na Libertadores cada jogo como se fosse uma final, e você vê jogadores contestados até então, como por exemplo o Vinícius, jogando muito, dando assistências, endiabrando a defesa adversária, e mesmo com alguns desfalques, um desfalque importante, que até o Leandro, que foi inscrito pelo Grêmio na Libertadores, não pode jogar pelo Palmeiras nessa competição, e o Léo Gago também volante, mas o Leandro que está sendo decisivo nas partidas do Campeonato Paulista. Então é curioso, o Palmeiras, mesmo com tantos desfalques, com tantos problemas, um time claramente inferior tecnicamente aos outros brasileiros, mas que pode ir mais longe do que pelo menos metade deles. Então fica o meu aplauso aí ao Verdão. Luiz, eu acho que o que faltou no Palmeiras nos últimos 3 anos foi justamente vontade de jogar no Palmeiras. Então basta lembrar do Wagner Love, do próprio Valdívia, do Diego Souza, eles acham Kleber, gladiador, bem lembrado, Júlio. Por isso que eles não tinham vontade de jogar no Palmeiras. E esse grupo parece que tem vontade de jogar. Na transmissão do Fox Sports na última quinta-feira, teve uma pergunta curiosa até de um internauta, né? De quem o Palmeiras sente mais falta, do Valdívia ou do Leandro, né? No jogo até então. E a resposta foi com clareza que foi o Leandro. O Valdívia, que até 2-3 anos atrás era um jogador incontestável no Palmeiras, um dos grandes ídolos da torcida, e hoje a torcida entende que não precisa desse jogador, sim de jogadores comprometidos ali a entrar em campo e jogar de verdade. Diga, Tucamérico. Não, só uma vaia extemporânea
recebendo o link que a produção mandou, não vou ver a produção, logicamente, mas estava lendo aqui, né, o portal 2014, a Arena dos Negócios da Copa. E tem a matéria que diz o seguinte: Nike vai vestir delegação brasileira em Olimpíadas de Londres e do Rio. Até aí tudo bem, você vai lendo a matéria e tal, né, diz que venceu uma concorrência. Mas em Londres a Nike não vestiu toda a delegação. Não, mas vamos lá então, vamos ver a notícia. É a Paralímpica? Aqui. Eu creio que sim. Mas deixa só terminar a notícia aqui. Fala assim que é líder mundial de esportivos, a Nike vai substituir a Brasileira Olímpicos no posto fornecedor oficial da equipe olímpica. O processo licitatório, que ainda não terminou... Não, eu ia comentar justamente isso, porque a nossa produção nos alertou, mas o site do COB não traz uma menção à Nike. A Nike não aparece sequer aqui em patrocinadores oficiais. Sim, então tem patrocinadores olímpicos mundiais, oficiais do Brasil... E apoiadores oficiais não aparecem. Então Nike, só não aparece reforça a vaia ao portal que noticiou erroneamente. Eu acho que uma licitação fraudada. As tratativas para a troca do fornecedor, mas eu acho que a gente não pode cravar que a Nike hoje veste o Comitê Olímpico Brasileiro porque não foi feita a licitação. Bom, agora no Observatório do Esporte o assunto é imparcialidade e o conflito de interesses nos comentários de futebol. Empresário de atletas e membro do comitê organizador da Copa do Mundo da FIFA. Já não bastassem essas atividades, agora Ronaldo Nazário também é comentarista esportivo da Rede Globo. O fenômeno vai analisar os jogos da Copa das Confederações que ocorrem entre os dias 15 e 30 de junho no Brasil. Mas os vários papéis do craque têm causado polêmica. Até que ponto seus pitacos não vão ser influenciados por suas relações publicitárias e seus negócios? De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a Rede Globo abriu concessões em suas normas internas para contratar o ex-jogador. Normalmente, os profissionais do jornalismo da emissora não podem protagonizar comerciais e campanhas publicitárias. O curioso é que Ronaldo encabeça atualmente 8 ações de marketing pelo país. O caso também chama atenção porque o ex-jogador é garoto propaganda da Claro, operadora que concorre com uma das patrocinadoras da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, a Vivo. Outra regra que foi quebrada é a de não ter atividades paralelas à de funcionário da Globo. Ronaldo é membro do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014 e tem seu nome envolvido com uma agência de marketing esportivo, a Nine. A agência trabalha com a venda da imagem de jogadores como Neymar, Lucas e Leandro Damião. Vale lembrar que os três podem ser convocados por Luiz Felipe Scolari para a disputa da Copa das Confederações. O jornalista dos canais ESPN, Mauro César Pereira, acredita que não há como o fenômeno administrar tantas funções e põe em dúvida a intensidade de seus comentários. Um bom comentarista de futebol ele tem que primeiro ter total isenção e distância com relação aos negócios de futebol, aos personagens. Acho improvável que o Ronaldo vá ter uma independência, digamos assim, para criticar jogadores que têm vínculo comercial com ele, como o caso do Neymar. Ele vai criticar o Neymar se o Neymar fizer uma bobagem? Pode ser que surja uma situação em que a crítica é praticamente obrigatória, mas qual vai ser a intensidade dessa crítica? Como é que isso vai funcionar? Como é que ele vai falar de Copa do Mundo, ou de eventuais erros que aconteçam na organização, ou gasto do dinheiro público inadequado, se ele é do comitê organizador e defende o Mundial realizado aqui no Brasil, mesmo nesses moldes que são, no mínimo, questionáveis, com o dinheiro público envolvido na construção de todos esses estádios? Não há como, né? Eu acho que é absolutamente inviável. Em entrevista ao Esporte Espetacular da TV Globo, Ronaldo se defendeu e afirmou que sua opinião é independente da Nine. O maior artilheiro das Copas do Mundo ressaltou que não vão faltar ética e autenticidade a seus comentários e lembrou que já fez críticas públicas a Neymar e que, se preciso, vai ser ainda mais duro com o jovem. De acordo com a assessoria de imprensa da Nine, o novo contrato de Ronaldo é de caráter pessoal e não vai influenciar no trabalho e na imagem da empresa. A professora da pós-graduação em comunicação corporativa da ESPM, Isolda Cremonini, acredita que o que se deve discutir é a postura de Ronaldo e não da Globo. A contratação pela Globo do Ronaldo é uma decisão empresarial. A Globo ou qualquer empresa abre a exceção a partir de seus interesses. Não há incoerência nesse sentido quando existe fazer um negócio. Do meu ponto de vista, a questão a ser discutida não é a postura da Globo, quer dizer, pode ser discutida num outro âmbito, num âmbito mais político. Eu acho que a questão fica complicada quando o Ronaldo aceita a contratação, porque ele fala da imparcialidade, né?
porque ele vai ter imparcialidade ao fazer os comentários, ao fazer as críticas e tudo mais. Portanto, ele não vê incompatibilidade nos contratos, não é isso? Então, apesar da boa vontade do Ronaldo, a imparcialidade vai ser testada não numa situação boa, mas numa situação crítica. E um impedimento, uma expulsão, um gol anulado, um cartão amarelo, alguma coisa assim, vai ser difícil ser imparcial. Isolda acredita também que a responsabilidade de Ronaldo aumenta diante da importância de sua imagem para o público. Agora, o Ronaldo é um excelente ex-jogador, uma pessoa querida, ele tem uma imagem pública, ele tem uma reputação positiva, ele é uma pessoa adorada pela criançada, pelos jovens, né? Então, como ex-jogador, me parece que ele poderia cuidar um pouco mais disto, quando pensa em tantos contratos, em tantos patrocínios, porque ele é um homem público, ele tem um papel na formação da juventude. Quando ele expõe uma opinião, ele não está expondo uma opinião como pessoa física na cozinha da casa dele. Ele está expondo como um homem público que tem um papel para que esse conceito seja difundido. Então, eu gostaria muito que o Ronaldo usasse essa sua força, essa enorme capacidade que ele tem de convencimento e de liderança para situações que não levassem tanto assim como ganância, dinheiro a qualquer custo, eu faço todos os contratos, eu não diga não para dinheiro, é isso que fica. A pós-doutora em comunicação corporativa, Isolda Cremonini, lembrou ainda que o acúmulo de funções pode criar problemas, tanto para o fenômeno quanto para os seus patrocinadores. Mas essa não deve ser a única dificuldade do ex-jogador com os microfones. O jornalista Mauro César Pereira destaca que os comentários de Ronaldo não devem acrescentar muito ao telespectador e ressalta que grande parte dos ex-jogadores que vão para a TV fazem disso um padrão. E geralmente esses jogadores, salvo raras exceções, quando se transformam em comentaristas, eles têm postura corporativista, receio de criticar ex-colegas de profissão. Então, sinceramente, acho que além do conflito de interesses, que é evidente aí, o Ronaldo envolvido em vários negócios aí, de Copa do Mundo, etc., empresa dele, eu não acho que o Ronaldo vai dizer rigorosamente nada como comentarista que vai fazer você parar e pensar. Acho muito improvável que isso aconteça. Acho que vai ficar ali como mais um torcedor com o microfone, apontando os caminhos, vamos lá Brasil, esse tipo de coisa. Agradecemos ao Mauro César Pereira e à Isolda Cremonini pelas entrevistas. Bom, o tema já foi citado semana passada pelo Carlos Napolitano, mas agora vamos com mais abrangência aqui para a mesa. É o seguinte, a princípio, um comentário a respeito do próprio texto aqui do programa, ele não tem relações com a Nine, ele é dono da Nine. Ele é dono, juntamente com outro sócio, de sobrenome, se não me engano, Buais. Ele é dono dessa agência de publicidade, de promoção de eventos e de agenciamento de jogadores. Eu concordo com o que o jornalista Mauro César Pereira disse. Eu acho que ele não tem muito a acrescentar, não. Eu acho que o que ele vai fazer durante a transmissão dos jogos é mais do mesmo que está acontecendo. Vai ser um estilo Caio, um estilo Casagrande, eu discordo de você, estilo Carlão. Eu acho que ele vai colaborar muito, levando em consideração o nível dos comentaristas que a Globo tem colocado nas transmissões. Eu acho o seguinte, o Ronaldo tem todos esses problemas de conflitos de interesses, como o Carlão já citou. A princípio é um pouco reticente, mas concordo. Agora, a qualidade dos comentários dele, para mim, não vão dever nada aos comentários que 95% de jornalistas esportivos fazem nas suas emissoras. A ESPN Brasil talvez seja uma emissora um pouco diferente, mas mesmo lá dentro a gente vai ter uma série de jornalistas que também só falam mais do mesmo. Então acho que o Ronaldo, ele é um interesse para a transmissão e cabe à Globo, ela sim, com os seus locutores, com os seus jornalistas, colocarem o Ronaldo em outra perspectiva e colocarem ele em busca contraditória. Então, para mim, o grande problema nisso é da Globo, não é do Ronaldo. Ao contrário do que foi dito pelos nossos entrevistados. Agora, sinceramente, ver comentários de jornalistas na grade hoje, TV aberta e TV fechada, Carlão, sinto muito, mas o Ronaldo, para mim, tem muito a colaborar. E mesmo as celebridades que vêm comentando os jogos na TV aberta. A gente teve comentários de Luan Santana. Por favor, podem ir enumerando quem mais participou de... Luiz Aposse, Tijuana, Negrali... Tudo bem, são pessoas que têm expressão em certo segmento, mas daí para comentar oficialmente um jogo de futebol acompanhado por milhões de torcedores, acho que tem um passo enorme. Eu vou reiterar aqui o meu comentário da semana passada. Eu acho que isso é uma ação extremamente pensada,
é uma ação de marketing, se for analisar do ponto de vista marqueteiro ou mercadológico, escolha o sentido que quiser, é genial. Porque o Ronaldo, mesmo que ele critique firmemente o Neymar, isso só vai dar mais credibilidade, vai melhorar a imagem dele e ele vai ganhar mais dinheiro em cima disso. Então pode até acontecer justamente o contrário com uma intenção mercadológica. E todos esses riscos que foram levantados pelos entrevistados, certamente a Globo ponderou e colocou na balança para perceber se isso seria de fato algo problemático ou o quanto que haveria de lucro, né, com relação à presença dele. Então acho que é um risco muito pensado, muito orgânico. E a Globo acho que está fazendo isso, está apostando nisso, porque tem certeza que vai dar certo. E toda ação vai gerar uma reação. Se ele está como garoto propaganda, representando, mesmo que inconscientemente, para a audiência, uma imagem, a outra empresa que se sente prejudicada vai propor alguma outra ação que vai render lucro para a TV Globo ou qualquer outra emissora também. Então esse universo não é um universo estático. É um tabuleiro em que está todo mundo pensando em como mexer as peças. Pensando um pouco sobre essa matéria, produzida pelos nossos alunos aqui do curso de jornalismo, talvez isso aqui seja um reflexo da decisão do Supremo Tribunal Federal, que não recepcionou ao decreto-lei que regulamentava a profissão de jornalista. Então, com essa decisão, o Supremo abriu as portas para que qualquer pessoa, mesmo até sem formação específica, pudesse atuar como jornalista. E a matéria trata disso. O Ronaldo é um jornalista e um comentarista de esportes, sem ter formação para isso. E o grande exemplo disso tivemos também na última semana, numa discussão ao vivo entre o Mário Sérgio Pontes de Paiva, ex-jogador, e o Rodrigo Bueno, jornalista da Fox. Eles estavam no programa da Fox, em que um começou a acusar o outro, dizendo: o Mário Sérgio, você não esteve no campo, você não sabe o que é uma discussão jogo sobre de futebol. A formação dos o técnicos. Rodrigo, mas eu sou jornalista, etc. Então, esse é um dilema, Carlão, para o qual a universidade pouco tem colaborado também. Porque se as principais universidades de jornalismo no Brasil não têm sequer jornalismo esportivo na sua grade, como é que vamos oferecer para o mercado jornalistas preparados para atuar na área? E os poucos cursos de formação em jornalismo esportivo que tem são desses mesmos jornalistas que nem têm essa formação. Exatamente. Que os credencia a dar cursos. Jornalistas de carreira que estão reproduzindo fórmulas que a gente tem aqui há décadas no jornalismo esportivo no Brasil. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e Júlio Penariol. Comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano e Zeca Marques. Equipe de reportagem: Fernando Martins, Gabriel Cortez e Vinícius Martins. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlo Napolitano. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.